E aí galera, bom, antes de tudo a gente vai precisar reconfigurar o arquivo de curvas de nível do WaterGems, né, porque aquele arquivo anterior ele estava com um texto atrás da cota e aí ficava um pouquinho ruim de identificar. O problema está na forma de exportação a partir do Global Mapper, então a gente vai precisar do arquivo do Global Mapper, daquele que a gente importou do Google Earth e gerou as curvas de nível aqui, né, então é só abrir aquele mesmo arquivo. Ó, no meu caso é esse importação do mapa. Não vai precisar alterar nada, simplesmente a forma de exportação do arquivo, que vai ser em DXF ao invés de DWG. Então eu tenho aqui o meu mapa, né, com as curvas de nível, e eu só venho aqui em File, Export de novo, Export Vector e DXF. Então é o padrão dele até, né? Só dá um OK. E substituir ali pelas curvas de nível com legenda. Não vai precisar alterar sem legenda e nem tirar as legendas desse aqui, porque aquele sem legenda já está certo, né? Então só dá um salvar aqui. Pronto, é só fechar. E aqui no WaterGems a gente simplesmente vem aqui em Background Layers. Se não estiver aparecendo essa janela aqui, é só vir aqui em View, Backgrounds. Ele vai mostrar essa janelinha aqui. Não precisa também nem reinserir, basta substituir esse arquivo aqui. Então a gente clica aqui, Edit, e procura esse novo arquivo, né, com legenda. Aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem alterar a cor, né, das curvas de nível ali, para diferenciar pelo menos um pouco do restante do projeto. Eu coloquei um marrom aqui, né, é só clicar e alterar a cor ali. E pronto, as curvas de nível apareceram aqui com os valores de elevação, né, sem um texto por trás. Era só isso que precisava para corrigir esse texto aí. E a próxima configuração que a gente vai fazer vai ser da identificação dos tubos e nós para facilitar a visualização do traçado. Então é uma configuração preliminar que depois a gente vai substituir pela indicação de velocidade, pressão, diâmetro e essas informações. Então essa configuração fica na janela de Element Symbology ou aqui na aba View Symbology. Tá? E daí aparece essa janela aqui. Então a gente vai modificar as configurações de tubos e nós, que são pipe e junction, né? Primeiro de pipe, então, a gente vem aqui em New, clica com o botão direito, né? E a gente vai criar um color coding, só por enquanto. Aqui em Field Name a gente vai procurar isActive, que é simplesmente se o elemento está ativo ou não, né? A gente só quer que ele apareça de forma diferente. E aqui no valor, em Color Maps, né, a gente clica em Color and Size, escolhe uma cor aí para o tubo, então, por exemplo, um azul aqui, e um tamanho. 2, mais ou menos já está ideal, mas a gente pode verificar como fica, então só dá um Apply, ó, ele já mostra de forma diferente ali. E só precisa disso, então se vocês quiserem que fique maior, é só apertar um valor maior, e colocar ali. Vai depender muito do tamanho do projeto, da distância dos traçados que vocês têm aí. O próximo elemento vai ser o de nó. Então a gente vem aqui em Junction e faz a mesma coisa. Vai ser um Color Coding, isActive, e carrega Color and Size, escolhe um valor aqui. Tentem não colocar um valor parecido com o vermelho, porque depois tanto a seleção quanto a identificação de erros destaca o elemento em vermelho, tá? Então é bom escolher alguma outra cor que fique fácil de identificar ali. Ó, eu coloquei 3, mas é porque quando a gente aproxima, ó, ele fica um pouco grande. Distante não dá para ver direito, né? Mas quando aproxima ele fica grande. Se tem retas muito perto ali, tubos muito perto conectados, ele vai ficar um pouquinho grande. Então 3 é mais ou menos o tamanho ideal. E enquanto a gente estiver trabalhando só no traçado, a gente não precisa de nenhuma outra informação nos elementos, né? Então assim fica muito mais fácil de organizar a visualização. E por isso a gente vai renomear aqui, ó, né, nessas identificações que a gente criou como visualização, somente, né? Nos dois elementos ali. E depois a gente vai precisar dos dados, né, de pressão e cota dos nós e de diâmetro e velocidade das tubulações. Então a gente já vai deixar criado essas identificações aqui. Então primeiro em Pipe, a gente clica com o botão direito e vem em Annotation.
Isso aqui, esse tipo de identificação, né, é só um texto, e daí a cor e o tamanho dos elementos é pelo color coding. Então, na tubulação a gente vai precisar do diâmetro, tá por aqui. Se tiver difícil de achar por aqui, é só clicar nessa setinha, vir aqui em Physical, nesse caso, né, e diâmetro. O prefixo a gente pode colocar qualquer coisa ali, só para identificar que é o diâmetro, né? Então, um D dois pontos, um φ, alguma coisa assim. Esse offset aqui é a posição do texto em relação ao elemento. Então, a gente pode colocar em X, normalmente ele vai estar ao longo do traçado do tubo, né? Então, normalmente é em Y que a gente desloca. Vou colocar, por exemplo, 2 aqui. E o height multiplier, ele é simplesmente a altura do elemento, o tamanho, né? Então, pelo menos 2 aqui também. Vou dar um apply e ok. Se a gente aproximar, ó, né, ele fica daquele jeito. Se vocês quiserem, vocês podem ajustar essa posição, o tamanho do texto a qualquer momento ali, né? É só trocar esses valores. Outro dado que a gente vai precisar do tubo, então, é a velocidade de fluxo que está passando ali, né? Então a gente cria outra identificação aqui no mesmo elemento, né, em pipe. E aqui vai ser velocidade. Então, nesse caso aqui, é results velocity. Pode colocar prefixo ou não, né? Colocar um tamanho. E no caso ali, ó, a gente colocou o diâmetro para cima, então vou colocar a velocidade para baixo do tubo. Beleza? Então é isso aí. Então, além da identificação de texto, a gente vai criar também uma identificação de cores. Nesse caso, a gente pode identificar tanto pelo diâmetro quanto pela velocidade. Como a prioridade do traçado vai ser a pressão, a gente vai identificar pelos diâmetros para ficar mais fácil de trocar depois, de identificar no mapa e visualizar onde está o menor diâmetro, onde está o maior, né, e trocar mais facilmente. Mas dá para fazer esse mesmo processo com a velocidade também. Então, para isso, a gente clica o botão direito de novo e vai em Color Coding. E vai ser aqui por diâmetro. E aqui nesse caso, você pode ter aí já traçado os tubos com todos os diâmetros possíveis ou ter colocado um diâmetro só. Então, o menor diâmetro que a gente vai trabalhar vai ser de 50 e o maior vai ser de 400. Entre esses diâmetros aí, a gente tem 10 tipos de diâmetros possíveis, né? Então, a gente vai configurar manualmente aqui essa variação e depois simplesmente carregar aqui, tá? Ele vai criar automaticamente uma graduação de cores de acordo com esses valores. Claro que ele não vai dividir exatamente nos diâmetros comerciais, então a gente pode alterar manualmente aqui, porque ele pega ali uma divisão global, né? Então os valores comerciais vão ser 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 e 400. Então a gente segue essa graduação de cores. Se você quiser, você pode alterar todas essas cores aqui e escolher aqui Color and Size também, né? Então ele vai aumentando à medida que o diâmetro aumenta. E aqui essa cor é para qualquer valor, né, de tubo que seja fora desse intervalo aqui, né? Então ele vai ficar vermelho para qualquer valor acima de 400 e menor que 50, mas não vai ser o caso porque a gente não vai inserir nenhum diâmetro diferente disso, né? Então só dá um OK. E daí a gente nomeia aqui, né, como diâmetro. E claro, ó, você vai perceber que ele não altera, porque ele não pode sobrepor duas visualizações ao mesmo tempo, né, duas identificações visuais. O texto dá para ele colocar, mas a cor e o tamanho do elemento não. Então, a gente vai deixar desativado por enquanto e depois, né, na hora de trabalhar com dimensionamento, a gente ativa ele e desativa a visualização. E daí ele vai ficar dessa forma aqui. E agora a gente vai colocar uma identificação de pressão e cotas para cada nó. Então, a gente vem agora aqui em Junction, New, Annotation. O primeiro elemento vai ser a pressão. Posso colocar aqui. E aqui eu vou colocar um offset de 2 para X e 2 para Y. E um height multiplier de 2 também. E a mesma coisa agora para a elevação de cada nó, né? A elevação está em Physical, Elevation.
Vou colocar aqui um prefixo Z. Lembra que eu coloquei a pressão para cima, né, com offset para cima. Essa aqui eu vou colocar com offset para baixo, que daí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Claro que durante todo o projeto os elementos vão ficar sobrepostos e isso não tem como corrigir automaticamente tudo, tá? Então só dá para arrastar. E a identificação visual que a gente vai ter para os nós vai ser com base nas pressões. Então a gente vem aqui em Junction, New, Color Coding, aqui Pressure, Pressure. E aqui eu poderia calcular, né, toda a variação existente no projeto. Se não tiver dimensionado ainda, não vai ter, né, um valor aqui. Então a gente vai colocar manualmente, até porque a gente quer identificar principalmente os elementos que estão dentro do intervalo possível do projeto, né, que é de 10 metros a 50. Então aqui a gente vai definir o valor a partir do qual ele vai ficar com essa determinada cor. Então tem que ser menor ou igual a cada valor. Então, por exemplo, a partir de 9,5 metros de coluna d'água, eu quero que fique esse roxo aqui, tá? Então, de 9,5 até 50, que é o limite, né? Então, entre 50 e 9,5, eu quero que fique azul, que é a cor que quer dizer que vai estar tudo certo. E daí, para qualquer valor acima de 50, não importa, eu posso colocar aqui 100, por exemplo, sendo o limite máximo que eu quero ter no projeto, então, para identificar. E aí eu coloco o vermelho aqui. Então a gente vai ter esses 3 intervalos e o mais interessante sempre vai ser essa cor central. Então a gente está configurando manualmente essa graduação aqui, beleza? Então aí é só dar um OK. E aqui a gente renomeia com pressão, né? Aqui, ó. E do mesmo jeito ele não vai sobrepor a visualização que a gente criou antes, tá? Então nesse momento a gente vai desativar a visualização e criar a legenda para cada um desses elementos. Então para a pressão e para o diâmetro, né, para ficar fácil de saber o que significa cada uma dessas cores aqui. Para isso a gente vem aqui nas identificações que a gente criou e clica com o botão direito no dado, né, para o qual a gente quer criar essa legenda. Então a gente vem aqui em Insert Legend. E aí o mouse fica um pouquinho difícil de visualizar dependendo do computador, mas basta clicar que ele insere ali, ó. E aí para aumentar, né, só clica com o botão direito, Scale. Você pode aumentar ali. Beleza. E o outro elemento, então, é de pressão, né? Só clicar com o botão direito, Insert Legend. Isso vai servir depois para a exportação do projeto também, né? Então, facilita enquanto a gente estiver modelando e depois serve para a prancha do projeto final. Então, essas são as configurações preliminares para facilitar o traçado do projeto e para depois fazer as verificações de dimensionamento. Então, por enquanto, ó, a gente deixa desativado os elementos de resultado e deixa ativo somente a visualização, que o que importa por enquanto é o traçado e não os resultados de dimensionamento ainda. Beleza? Então, até o próximo vídeo.